O sino dá sinal pra avisar, é o trem que vai partir da estação. É uma grande alegria estar aqui conversando com vocês e contando um pouco daquela história que a gente viveu em 1999, eu diria, quando nós começamos a olhar a estação como algo precioso, como uma obra faraônica que a gente precisava assumir e começar aqui a trabalhar, a trazer a Secretaria de Educação aqui para dentro. Então, eu vou iniciar a minha fala com uma frase que eu encontrei agora no discurso que eu fiz por ocasião da inauguração do Centro de Memória Ferroviária, em 27 de dezembro de 2001, aonde nós estávamos iniciando as comemorações do 57º aniversário de emancipação do município, então, de Cacequi. O Centro de Memória Ferroviária, afirmava eu, então, naquela época, fala o seguinte, então, que uma sociedade que preserva a sua história sabe como construir o futuro. Um povo tem que recordar seu passado, rever seus atos e momentos históricos que envolveram seus homens e mulheres, organizar a história e dar um passo importante para o futuro. E a partir então dessa afirmativa que sonhamos e que colocamos como prioridade na área de cultura a montagem desse espaço que conta a seu povo, a sua história. Em 1997, então, nós assumimos o trabalho de secretária de Educação e Cultura do município de Cacequi, onde eu coloquei grandes sonhos, tanto na educação como na parte da cultura, a educação. Eu tinha vontade sempre de reunir, então, os dados que contam a história de Cacequi. E parece que tudo, né, aconteceu de uma maneira que parece que programada. Eu diria que foi um tripé, né? E eu tinha tirado, então, uma visão muito longe de criar um centro de memória ferroviária, reunir peças que contassem a história, né, de Cacequi. Descendo, né, no tripé, então, eu ia muito, porque eu tinha uma filha e tinha um filho em Santo Ângelo, né, na cidade onde os museus lá são muito fortes, contando a história missioneira, né, dos jesuítas e tudo mais. Então, eu não saía daqueles museus. E cada vez, então, aquele sonho ia crescendo mais de trazer algo parecido. Tanto que estes móveis daqui, né, a diretora na época, Ana Berrueta, foi a São Luís Gonzaga, né, se espelhar no museu lá. Tirou fotografia e nós mandamos fazer os móveis igual ao de São Luís Gonzaga, né? Mas descendo no nosso, né, na outra haste do tripé, foi setembro de 97, desativada a estação, desativada, portas fechadas, e aí os vândalos tomaram conta, o tempo agindo, né? Como nós temos, então, aqui neste álbum, né, as fotografias de como a estação estava, vidros depredados, furto, né, as portas arrombadas, enfim, a estação estava à mercê de vândalos, né? E aquilo, assim, foi mexendo comigo e eu pensei, nós temos que assumir essa estação também. E lá nós vamos fazer o nosso centro de memória. E lá nós vamos levar também a Secretaria de Educação. Então, eu sempre digo, a gente, tudo nasce por um sonho. E o sonho foi sendo concretizado, né? Mas o que a gente precisava, então? Tá, o tripé estava formado, então, né? Tudo levava, né, a concretização deste sonho, então. Então, a gente precisava saber aonde que nós íamos assumir a estação, o que fazer para a gente pegar esse prédio, o município tombar esse prédio, assumir esse prédio. Aí procuramos saber onde é que ficava o
chefe de patrimônio da rede, alguém tinha que estar respondendo, né? Porque todos esses prédios eles tinham entregues, não é? Assim como o Apolo, as outras estações foram entregues para Atlântico Sul, que na época, né, privatizou a rede, né? Assim como as outras estações. Eles deveriam ter mantido, né, os prédios, mas não foi o que aconteceu. Então, procuramos saber onde é que ficava a chefe do patrimônio, Dr. Daisson. Ligando e tudo mais, marcamos uma entrevista e fomos então à estação Transurb, aeroporto, né? Transurb, né? Estação aeroporto. E ali chegamos, ali tem bastante patrimônio, né? Lógico que não é como nós, né? Uma peça aqui, outra ali e tal, e uma sala, uma pequena sala, de toda essa potência virou numa pequena sala. Chefe do patrimônio, né, da rede ferroviária aqui no Rio Grande do Sul. E houve interesse muito grande, né, de nos receber e dizer que bom que vocês estão interessados, que os outros prédios ninguém pediu, né? Nós fomos lá pedir. Então, nesse meio tempo, a gente já ia juntando as peças, aonde o senhor Aristides Pisolato foi um dos grandes, né, doadores das peças. Aqui tem muitas peças que ele nos deu e ele nos incentivava muito. Daí, então, teve um momento, neste álbum aqui mostra, então, né, um momento em que veio o Dr. Daisson e entregou para o município, mas nós pagávamos R$1.000 por mês, nós alugamos deles, né, alugamos. E começamos, então, já, em primeiro lugar, os beirais estavam caindo, né, aqui moravam pombas, aqui em cima. Então, fizemos um projeto, a doutora Clara Rosado fez um projeto, e este projeto, então, nós fomos beneficiar com 20 mil, aonde foi feito, então, os beirais. Primeira coisa, então, os beirais, né? E a Secretaria de Educação se mudou para cá, né? Para as peças que vocês estão ali agora. E as outras peças, nós criamos a Associação dos Amigos da Estação, e fomos, então, sentando aqui após, né, a retirada de 3 famílias que estavam aqui dentro. Houve essa negociação com o prefeito Renê, aonde essas 3 famílias se retiraram, então, porque nós tínhamos alugado. E começamos então com essa associação a criar, né, quadrinho, porta-chave, cuia, né, lembrancinha de Cacequi, estação ferroviária, ó, Centro de Memória Ferroviária, né, ó, já, esse aqui já é mais, né, atualizado, já tinha o Centro de Memória. Então, a gente foi então fazendo essa associação, e essa associação foi reunindo valores, e aí nós íamos então arrumando as janelas, colocando vidro, colocando fechadura, né, e distribuímos lá embaixo para as entidades não governamentais, né? Ali várias entidades, não é? Dividimos aqui, seria para o museu, Centro de Memória, não tinha nada. Primeira peça, então, após a doação do Sr. Aristides, a primeira peça foi um cap, né, do seu Germano Foldenauer. Então ele trouxe a primeira peça, né? Sala da banda, né? Sala de reuniões, a SECM, na época era a SECM, a Associação dos Ferroviários, né? Bem forte, né? Ficou lá embaixo, Conselho Tutelar, a Casa do Artesão, nós criamos a Casa do Artesão aqui, né? A Casa da Banda, né? E a Liga Feminina, e aí as entidades vieram vindo, e Casa da Amizade. Então, cada um ia arrumando como podia, mas não podia fugir, né, de como era o prédio, ocupando as mesmas cores, o mesmo material. E com esta união de forças a gente conseguiu, então, fazer com que a estação... E a primeira pintura que nós fizemos na estação foi em 2004. Na verdade, a primeira estação, quando os trens chegavam só até aqui, ela foi perto das Carvoeiras. Ali foi um pequeno prédio, né? Porque os trens só chegavam até aqui. E todas as cargas de arroz que precisavam voltar, né, para Santa Maria, Porto Alegre e tudo mais, Porto, eles saíam então
com as chalanas, né? Os pequenos vapores, né? Eles vinham de Uruguaiana, toda a mercadoria chegava aqui embarcava no trem. Esta estação, dizem que ela data de início de 1900, mas ela era pequena. Em 1935 ela foi ampliada. Devido à grande quantidade, então, porque isso aqui foi um polo ferroviário muito grande. Talvez um dos maiores do sul, este aqui de Cacequi. E a gente tem o sonho de que ele volte a ser ainda, né? Em 96 foi privatizado. E a estação, ela fechou em setembro de 97. Então ainda ficaram algumas pessoas, alguns ferroviários até entregarem a chave para o chefe do patrimônio, né? E ali, depois, se nós não tivéssemos assumido essa estação, eu me recordo que em 99 houve um princípio de incêndio em cima, onde as pessoas que utilizavam drogas já estavam fazendo isso aqui um local de encontro deles, e eles iam para o sótão, e ali eles já estavam fazendo foguinho no inverno e já estava tendo o princípio de incêndio. A brigada chegou a pagar um princípio de incêndio dessa estação, né? E uma das coisas que fez com que a gente também apressasse e viéssemos para cá foi isso, né? Como que dissesse, agora nós estamos morando aqui, então vamos juntos se dar as mãos, mesmo com ela feia, mas a gente conseguiu, não é? Aqui permanecer, e que bom que vocês estão aqui, que bom que isso aqui seja assim uma referência para outras cidades, não é? Uma referência para outras cidades. A gente vê outras cidades, né? Cidade chamada Cultura, onde a própria estação não foi tido um olhar, porque a maioria das cidades onde passa o trem, passa o trilho, elas nasceram, né? Em 1930, por exemplo, nós tínhamos 12 famílias aqui ao redor dos trilhos, né? E foi aí que foi começando, né? O sino dá sinal pra avisar, é o trem que vai partir da estação. Os quileiros fazem fila pra embarcar, contrabandos que levam de Jaguarão. Vai sapar